palavra a senhora Andressa Porto por 10 minutos. Bom, boa tarde. Eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado Helder Salomão. Primeiramente, agradeço o convite. Infelizmente, o técnico da área no GTPI não pôde vir a Brasília, eles ficam no Rio de Janeiro, mas eles mandaram uma carta que eu vou ler para a mesa. Peço desculpas, mas não vou poder ficar a audiência toda, a gente também está acompanhando uma votação no outro plenário, então, mas vou deixar o nosso e-mail à disposição da secretaria, enfim, de quem quiser mandar, tiver alguma dúvida, alguma contribuição, a gente fica à disposição. O GTPI é um grupo de trabalho em propriedade intelectual que faz parte da Rede Brasileira pela Integração dos Povos e é coordenado pela ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. O GTPI tem atuado desde 2003 para proteger a sustentabilidade do acesso a medicamentos, a sustentabilidade que constantemente é ameaçada pelo mau funcionamento do sistema de patentes. São inúmeras as evidências que reconhecem a incoerência entre o sistema de propriedade intelectual e o direito à saúde. A mais recente delas sendo o relatório de um painel de alto nível da ONU, encomendado pelo secretário-geral. Na prática, essa incoerência significa que vivemos contínuas crises de acesso a medicamento e de falta de inovação, que, por sua vez, resultam em milhões de mortes que poderiam ser evitadas. Dentro do próprio sistema de patentes são observados abusos, que, ao invés de combatidos, são difundidos e se tornam a própria base do funcionamento do sistema. O abuso mais grave é a solicitação de múltiplas patentes para um mesmo medicamento, com o único intuito de estender monopólios indefinidamente. Esse funcionamento prejudica a inovação e aumenta os preços desnecessariamente, excluindo milhões de pessoas dos tratamentos que podem salvar suas vidas. Esse acúmulo indevido de pedidos de patente é a principal razão para a demora no exame. Dados do IPEA revelam que, em média, 8,7 pedidos de patente adicionais são feitos no Brasil para cada medicamento já protegido por patente. De acordo com o inquérito do setor farmacêutico feito pela Comissão Europeia, governos europeus e consumidores pagaram cerca de 3 bilhões em excesso entre os anos 2000 e 2007, em relação a apenas 219 medicamentos, por causa de abusos no exercício do direito de patente. Dados de 2015 da revista The Economist revelam que entre 40% a 90% das patentes solicitadas nunca são exploradas ou licenciadas. São usadas apenas para bloquear a concorrência. Sobre o PL 3406 de 2015, ele trata apenas de um sintoma e não da raiz do problema. Além do mais, reduzir o tema para apenas 180 dias é inviável, pois existe uma série de procedimentos e prazos que precisam ser cumpridos, que independem do examinador. Portanto, essa redução forçada do prazo fatalmente vai resultar em um exame artificial, descuidado e desalinhado com o interesse nacional. Como resultado, a tendência será um aumento das patentes concedidas para as empresas estrangeiras, maiores usuários do Sistema Brasileiro de Patentes. Cerca de 85% dos pedidos de patente no Brasil vêm do exterior. A consequência será sentida não apenas no enfraquecimento da indústria nacional, mas também na destruição de políticas públicas de acesso a medicamentos, duramente conquistadas pelo povo brasileiro. No Brasil, nós temos ainda um fator agravante, o parágrafo único do artigo 40, inserido na lei, por pressão das mesmas empresas estrangeiras que hoje entopem o INPI com infinitos pedidos de patente. Esse parágrafo permite uma recompensa pelo atraso do exame, mais tempo de monopólio. Em suma, os mesmos que causam atraso se beneficiam do atraso. É preciso deixar claro que há um interesse comercial enorme dessas empresas em promover o atraso, enquanto que para a sociedade brasileira há um grande prejuízo. O GTPI elaborou um estudo junto com o Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro que demonstra o impacto do artigo 40. Analisando apenas 9 medicamentos utilizados no SUS, identificamos um prejuízo de 2,1 bilhões, valor que poderia ser economizado caso o artigo não existisse e que certamente faz falta na garantia de saúde de milhares de cidadãos. No entanto, poderia ser pior. Na África do Sul, por exemplo, o sistema de patentes é tão desestruturado que não há exame real. Basta protocolar um pedido que a patente é automaticamente concedida. Tanto que, na área de fármacos, enquanto no Brasil, entre 2003 e 2008, cerca de 270 patentes de medicamentos foram concedidas, na África do Sul,
2.442 patentes foram concedidas apenas em 2008. A população paga o preço com a própria vida. Por conta do patenteamento excessivo, o tratamento de câncer de mama, principal câncer dentre as mulheres, está sob monopólio até 2033. O preço é extremamente alto e, por isso, nem mesmo seguradores de saúde bancam o medicamento. A maioria das mulheres acometidas pela doença está em situação grave, sem perspectiva de receber o tratamento. O longo prazo de exame traz prejuízos econômicos e sociais para o Brasil e precisa ser resolvido, mas soluções artificiais, como a proposta pelo projeto de lei, podem colocar em condições ainda piores, a exemplo da África do Sul. Caso aprovado como está, o PL 3406 de 2015 pode ir nessa direção, inviabilizando o exame sério, criterioso e fazendo do INPI um mero cartório de aprovação de patentes. Para, de fato, solucionar o problema do exame, é preciso fortalecer o INPI, preenchendo vagas ociosas, melhorando salários e planos de carreira, contratando mais examinadores, reduzindo o número de servidores que atuam em função que não se relaciona com o exame. Mas, acima de tudo, é preciso seguir a recomendação do painel do alto nível da ONU, que propõe a aplicação de definições rigorosas de invenções e patenteabilidade alinhadas com os interesses da saúde pública. Essas duas frentes de ação são fundamentais para reverter o mau funcionamento do sistema de patentes no Brasil, por meio de um exame ágil, completo e sério. Hoje, os pedidos de patente são de baixa qualidade. O exame não pode se rebaixar ao nível do pedido. Os pedidos têm de se elevar ao nível de um alto padrão de exame. E é assim que o GTPI entende ser o melhor caminho a seguir. Como eu falei no começo, infelizmente não vou poder ficar para o debate e coloco à disposição o e-mail da Secretaria do GTPI, que é secretariagtpi@abiaides.org.br, para qualquer dúvida ou esclarecimento que a gente possa fazer posteriormente. Obrigada. Agradecer.